Bem-vindo aqui ao Jornal 150, boa tarde, Boa tarde, Joãozito. Abraço a você, abraço a Josmar, são os condutores nesse instante na programação da Rádio Caturité. Abraçar aos meus companheiros, amigos, entre os quais Emanuel, já citado, Belmont, Ronaldo Leite, meu querido Xuxa e meu estimado e sempre presente, correto, leal ao projeto, como costumo dizer, vereador Galego do Leite, Marinaldo, nos controles da emissora. Saudar a todos os ouvintes que mais uma vez podem nos permitir adentrar as suas residências nesse instante pós-refeição, outros tantos que estejam nos seus veículos, enfim, a quem puder nos ouvir, a alegria e a satisfação de voltar reencontrando-me com todos vocês. Quando você começou a pergunta, iniciou o questionamento, Joãozito, eu até fiquei já imaginando como responderia, de fazer apenas uma retificação. Você falou sobre a subscrição de toda a bancada num apelo que é um apelo que não é de hoje. Aí logo em seguida você disse, não é de hoje, e é fato. Ou seja, essa preocupação nossa vem, eu, por exemplo, mencionava isso pela manhã na Rádio Campina FM, se eu não estiver enganado, e eu dizia que em 2015, quando nós chegamos à condição de deputado federal, nós fizemos uma visita ao ministro Gilberto Ock, eu, o deputado Hugo Mota, o deputado Wilson Santiago, tratando sobre as preocupações de quem ouvia menções do governo federal sobre contingenciamentos. Contingenciamentos são cortes no orçamento. E no momento em que nós ouvíamos aquilo, a nossa preocupação é de que esses cortes pudessem se estender à transposição e a outras obras de infraestrutura hídricas. O ministro Gilberto Ock, que provavelmente deve ser o presidente da Caixa Econômica Federal no governo interino do presidente Michel Temer, dizia, olha, deputados, entre os quais eu estava, nós temos um compromisso de não contingenciar, ou seja, de não permitir cortes nas verbas para transposição, não apenas para esta obra, mas citou na Paraíba a Translitorânea, obrigado, Galego do Leite, e citou também uma outra que está sendo feita pelo governo no sertão, não sei se é a do Pajeú ou que haverá de ser feita, enfim. E ele dizia taxativamente que o governo tinha esse compromisso. Pois bem, logo em seguida eu fui ao ministro Nelson Barbosa, ministro do Planejamento, e ele me deu uma notícia preocupante, Josmar, de que não pusesse como certo, não tivesse como certo que a obra seria concluída até o final de 2016 e sim para 2017. E aí nós saímos, eu pessoalmente, na companhia de outros amigos, nós saímos de lá extremamente preocupados. Em suma, agora, com o novo governo, eu toquei o telefone, como nós costumamos dizer, ao ministro Helder Barbalho. Foi ministro da Pesca, assumiu agora o Ministério da Integração Nacional, companheiro do PMDB, foi companheiro meu quando prefeito, fui em Campina Grande, ele era prefeito de Ananindeua, que é a segunda maior cidade do Pará depois da própria capital, Belém. E ele disse, olha, Vené, deixa passar essa semana, porque eu estou chegando agora, mas óbvio que na outra semana, que é exatamente essa que está por vir, quero recebê-lo. Sei da preocupação de Campina Grande, sei da preocupação da Paraíba em relação à transposição, e eu disse, olha, ministro, a situação de Campina Grande, ela é vexatória. Nós já chegamos a diminuir o percentual de 10% da capacidade de Boqueirão. Isso significa que estamos na iminência até o final do ano de não ter mais água para consumo humano. E você imaginar uma cidade de mais de 400 mil habitantes e de mais de 400 mil consumidores d'água, porque afinal de contas você tem um universo que vem a Campina Grande todos os dias. Somos uma cidade universitária, somos uma cidade onde as atividades comerciais elas se dão com a presença de muitos outros desse derredor de mais de 20 municípios, com carro-pipa. Ele disse, isso não existe. Eu digo, exatamente, por não existir, por não haver condições até logisticamente de fazer um abastecimento numa cidade desse porte, com carros-pipa, é que nós precisamos dar uma celeridade. E é isso que eu vou externar, sabe, Joãozito? Esse documento foi feito, importante documento com a subscrição de todos os parlamentares. Acredito que os 3 senadores e 12 deputados federais tenham subscrito, mas nós vamos voltar à carga. É fundamental que o governo entenda. E é até ilógico quando nós falávamos ao governo anterior, estamos numa interinidade, de que era muito melhor e muito menos custoso para o governo fazer um investimento no terceiro turno de obras, mesmo que pudesse, a princípio, ser um investimento maior, mas isso não significaria, senão, primeiro,
atendimento a uma demanda que secularmente nós estamos a esperar. Segundo, se você está tendo municípios da região do semiárido abastecidos com carros-pipa, significa que o governo, a União, tem bancado esses investimentos. Muito melhor que essa situação ela seja definitivamente resolvida. Então é isso que nós vamos expor a Helder, ao ministro Helder Barbalho, na expectativa de que haja o entendimento e a sensibilidade, porque afinal de contas nós já passamos o período de inverno. As chuvas que caíram sobre a região não foram suficientes, apenas amenizou aquela seca verde, né? Ou seja, amenizou um pouco, alguns barreiros tomaram água, mas essencialmente o ponto crucial para Campina Grande e região, que é o açude de Boqueirão, nós só vemos e sabemos a diminuição paulatina da sua capacidade. Menos de 10% não significa nem os 10%. Se nós chegarmos a 5% dessa capacidade, nós já estaremos sem água, porque afinal de contas, essa água já não será consumível em face de estar com metais pesados, ou seja, para o consumo humano não apenas sugerível, é impeditivo para consumo humano. Então é uma preocupação de todos nós. Mas Irão Barbosa está chegando aí, Boizão. Boa tarde, Irão Barbosa. Boa tarde, Manso. Boa tarde, Joãozito. Boa tarde, Marinaldo. Ex-prefeito, deputado federal veneziano Vital do Rego. Boa tarde, Irã. Prefeito. Belbon Emanuel, pastor, vereador Galego do Leite, vamos lá, Católico Boa Vista. E também Cláudio. É o palhaço o quê? Pastor Cláudio. Pastor também agora? Sim, coisa boa, graças a Deus, abençoa. E os ouvintes do Jornal 1050. O governador Ricardo Coutinho estará aqui em Campina Grande amanhã, participando do orçamento democrático na Escola Estadual da Prata, e o governador antes, eu creio que o deputado veneziano também irá acompanhar essa solenidade, quando será da entrega da Escola Estadual Major Veneziano Vital do Rego, lá no Acácio Figueiredo. No Acácio Figueiredo. Né? A solenidade será amanhã por volta das 15 horas, e o governador que em seguida irá ao Hospital de Trauma entregar também um importante equipamento de raio-x moderno para aquela unidade hospitalar. Então amanhã será a agenda do governador aqui na cidade de Campina Grande, que teve na outra quarta-feira, inclusive a doutora Ana Cláudia também esteve presente lá quando da assinatura. Eu estive com ela na assinatura de 2010 e agora ela de novo presente, representando o senhor, inclusive serviu de especulações, muita gente falando algo diferente, mas só que a doutora foi representando o senhor, fazendo o papel dela, esposa, e foi secretária de Estado. E se você me permite, Irã, até em relação a essa situação que terminou gerando efetivas especulações, mas especulações provenientes daqueles que essencialmente desejam gerar fatos. Ana Cláudia não apenas representava-me, quando ela ligava, eu estava em Brasília na quarta-feira e ela perguntava, eu disse, óbvio, Aninha, represente-me, mas também lembre-se que quando você era secretária, em 2010, ela respondia pela pasta Secretaria de Interior, que era aqui em Campina Grande, no governo do PMDB do Zé Maranhão, e é bom porque a história exige que nós nos reportemos a ela, história, da maneira como aconteceu. As duas estradas que nós incluímos, por sugestão nossa, eu era prefeito de Campina naquele período, foi exatamente a estrada de Catolé de Boa Vista, uma antiga reivindicação de todas as comunidades que de Campina até a sede do distrito reivindicavam, como também o trecho de Campina ao Genipapo, que é um território, que é uma região onde há uma confluência entre os municípios de Campina Grande, de Lagoa Seca e de Puxinanã. E nós incluímos, é bom que nós recordemos isso, dentro do projeto da CAF, que é Corporação Andina de Fomento, que foi viabilizada essa liberação por uma ação dinâmica, ágil, muito rápida do governador, à época senador Maranhão, incluindo Campina Grande como beneficiário. E eu disse, olha, Ana, é importante porque você teve um papel decisivo nessas duas indicações. Mas bem, nós recebemos os convites do cerimonial do governo. Ou seja, todas as ações, e não apenas para Campina Grande, ontem mesmo havia por parte do cerimonial um convite que chegou ao meu telefone, como também ao dela, Ana Cláudia, convidando para que nós estivéssemos em Cuité.
E isso é a atenção que o governo nos tem. No momento em que nós atendemos a esses convites, no compromisso que é o compromisso de registrar o que é de bom para a nossa cidade, algumas pessoas, e claramente pessoas que sabidamente têm o intuito e alimentam-se do propósito de querer gerar algum tipo de atrito. Não, a minha presença se deu com a presença de Ana Cláudia, não foi senão um gesto de atenção, de reconhecimento para com uma obra que é muito importante. Nós tínhamos levado o asfalto até a Avenida Paris, no bairro dos Cuitéis. Hoje eu dizia e retorno e reforço o asfaltamento da 15 de novembro, passando pela Rede Paraíba. Josmar Barbosa sabe muito bem disso, que era em paralelepípedos, recebeu esse asfaltamento e agora o governo vai assim na ordem de serviço. Foi muito bom essa sua colocação. Eu até disse a Ana, se a gente for ficar respondendo a blogueiros, se a gente for ficar respondendo a jornalistas que, com todo respeito, o ocaso já chegou e que estão completamente fora e querem público, nós vamos ter que fazer isso todos os dias. Ou seja, comentar de que você pode ser candidato a vice, foi muito boa a lembrança, mas há mais de 6 meses nós já dissemos que foi um fato consumado. Pela lembrança nós agradecemos, porque afinal de contas é um nome de qualidade, isso nos enche de muita alegria, uma pessoa que trabalha, simpática, carismática, tratável, que já esteve à frente de atribuições públicas como a própria Secretaria do Interior, agora recentemente na FUNASA. Mas enfim, fiquemos por aí, ou seja, a lembrança é motivo de alegria para todos nós. Mas o PMDB tem uma candidatura posta, que é a candidatura, o nosso nome, por sugestão desses companheiros, né? Ou seja, era necessário que eu fizesse esse registro. O deputado, quer dizer que está descartado uma possível coligação PMDB e PSDB aqui em Campinas? Porque já se comentou, a gente acompanha o dia a dia da Câmara Municipal, já se comentou, já se cogitou que já teria um nome para vice, que seria o do vereador Metuselah Agra. Ô, João, não há essa possibilidade, João. Eu respondi essa semana a 2 companheiros que têm blogs e que têm portais. E atenciosamente, como você sabe, eu não deixo, a não ser quando não tenho condições de responder. E quando não tenho condições de responder, eu digo que não sei sobre a pergunta que me foi feita. Eu não tenho nenhum problema de dizer que não ser sabedor de um assunto que seja proposto. Mas não deixo de responder absolutamente nenhuma pergunta, porque acima de tudo, todos e quaisquer jornalistas são merecedores da minha atenção e você sabe do meu trato. Mas eu dizia a esse jornalista, de João Pessoa inclusive, que era responsável por esse portal, falando sobre essa possibilidade. Eu digo, olha, vamos afastar aquilo que nacionalmente foi uma composição de forças partidárias pelo momento circunstancial. Qual foi o momento circunstancial? O momento de transição entre o governo da presidenta Dilma e a interinidade com o governo do presidente Temer. Não havia outra senão essa situação de atrair, de compor em torno dos partidos que foram responsáveis por aquela votação no dia 17, sugerindo e autorizando a abertura de investigação sobre a presidente. Então, PSDB, PMDB, PSD, Solidariedade, Democratas, PPS, todos esses partidos compuseram-se em torno de permitir essa investigação. Não foi de condenar a presidente, foi de permitir uma investigação. O governo interino do presidente Temer, que pode ou não ser permanente até o final de 2018, precisa dessa composição, precisa dessa coalizão. Mas daí estender a uma realidade nacional sobre realidades locais não tem cabimento. O PSDB, como demais outras legendas, no caso PMDB, PSB, buscarão os seus próprios espaços. Nos municípios onde houver possibilidade de fazer composições, o PMDB fará com todas as legendas possíveis. Nos municípios onde há particularmente realidades onde o PMDB não tem condições de compor, o PMDB terá sua candidatura. É o caso de Guarabira, é o caso de Patos, é o caso de Campina Grande, é o caso da própria João Pessoa e de outros tantos aonde nomes nós teremos em busca desses espaços. Mas não passa de especulação. PMDB, PSDB... Não, só falando em João Pessoa, e no caso lá de João Pessoa, só acredita que o PSDB lá vá para Luciano Cartacho dar apoio?
Eu penso que sim, e já inclusive não sou, óbvio que eu quando falo a respeito de setores, de áreas, de ambientes, de realidades que não são as minhas, eu tenho que falar pedindo venha, porque afinal de contas quem conhece a realidade política do PMDB em João Pessoa são os PMDBistas de lá. Quem pode definir tão somente sobre o futuro do PMDB local, no caso em João Pessoa, é o diretório local. Eu digo sempre isso porque daqui a pouco vem alguém lá de João Pessoa e diz, olha, veneziano, não vem se intrometer aqui, cuida lá do que tu conheces, que é Campina Grande, e deixe que em João Pessoa falemos nós. Agora, pessoalmente, já disse isso várias vezes ao deputado Manuel Júnior, eu não acredito absolutamente que o PSDB da capital, até porque os próprios 3 vereadores, penso que o número de 3 vereadores que compõem a bancada, são 3, já falou, esse grupo já falou que deseja apoiar Luciano Cartacho. A candidatura de Manuel Júnior, do deputado e amigo Manuel Júnior, não pode ficar na dependência de esperar o apoio do PSDB, porque se assim ele esperar, nas convenções, a mim me parece, ele terá um revés, ou seja, terá uma notícia negativa. São 13h05, nossa conversa ao vivo aqui nos estúdios da Caturité do Jornal 1050, com o deputado federal veneziano Vital do Rego. Deputado, o que o senhor destacaria de emendas em prol do estado da Paraíba, em especial Campina Grande? As emendas de 2015 nós tivemos a grata satisfação de já mencioná-las, inclusive numa divulgação parlamentar, que mesmo a Rádio Caturité, como legalmente previstas, e eu tenho por obrigação de dar conhecimento à população sobre o que nós fazemos pelo Estado e particularmente em Campina Grande, por força da participação do eleitorado campinense no nosso mandato, na nossa vitória, foram aproximadamente 64 mil votos. As de 2015, foram aquelas que os senhores bem sabem, ou seja, os recursos para a FAP, os recursos para o ginásio da APAI, os recursos a pedido, entre os quais que me pediam o vereador Galego do Leite para perfuração de poços para a região agricultável de Campina, e no que tange as sugestões feitas por Galego do Leite para o distrito de Catolé de Boa Vista, o vereador Rodolfo Rodrigues assim o fez em relação a Galante e outros companheiros lá em São José da Mata. Os investimentos para pavimentação, e no ano de 2016 nós voltamos a fazer sugestões e direcionamentos para Renê, que foi um dos responsáveis para que nós sugeríssemos a São José da Mata, inclusive outros poços serão perfurados nessas mesmas regiões que eu digo, Distrito de São José da Mata, Distrito de Galante, Distrito de Catolé de Boa Vista e em outras comunidades. Conseguimos agora R$1.200.000 para a pavimentação de 10 ruas através da Suplan. São recursos importantes para Campina Grande. Falava essa semana com a sua superintendente, a querida amiga Simone, ela dizia, olha, veneziano, já estamos providenciando, inclusive para fazer licitações, estamos com o pessoal em campo para identificarmos as demandas que vocês sugerirem, ou seja, naquelas áreas onde há essa carência, e foram cerca de 3,5 milhões que nós destinamos. Metade tem que ser para entidades para a saúde, necessariamente 50% para a área de saúde, 50% distribuídos. R$300 mil para programas sociais através da Secretaria de Assistência Social do Estado. Para onde mais? A Fundação Rubens Dutra também haverá de ser beneficiada. Penso que foram as sugestões feitas para o ano de 2016. Irã. Muito bem, são 13h07, Márcio. Ok, prefeito veneziano, quem assiste a TV tá vendo as inserções do PMDB, quando o senhor faz algumas críticas à gestão de Romero Rodrigues, a questão do Plínio Lema, a questão das creches, e essa semana o prefeito está anunciando aí 440 novas ruas que serão pavimentadas e asfaltadas. E o senhor no programa Vias Abertas, se eu não me engano, o senhor anunciou que concluiu obras em 600 ruas aqui de Campina Grande. Eu pergunto, quem fez mais pavimentação, veneziano ou Romero Rodrigues? Josmar, nós não anunciamos, nós mostramos. As ruas que nós asfaltamos e as ruas que nós pavimentamos, elas são conhecidas de toda Campina Grande em todos os locais. Se nós citarmos o caso dos distritos, foram beneficiados Galante,
havia sido beneficiada, todos os bairros em Campina Grande, em São José da Mata. Nós não fazemos como a atual administração, que há alguns meses fazia uma campanha publicitária dizendo que teria realizado 1000 obras e até agora nós desconhecemos. É muito importante, e aí jornalisticamente sei que vocês estão atentos a esse assunto. Estou falando aqui ao lado de um representante de Campina Grande na Câmara Municipal. Isso vai ser mais um ludibrio, mais uma enganação. Primeiro, o prefeito, quando anuncia 400 ruas, é como se a cada dia, Renê, tivessem que ser entregues 2 ruas, correto? Até o final do ano, nós temos cerca de 200 dias, pastor Roberto. Necessariamente seriam 2 ruas a serem entregues hoje, sexta federal, como posicionamento do próprio STF, como posicionamento do próprio Ministério da Educação. Os recursos de compensação ou de recomposição, esses precatórios, têm que necessariamente ser investidos na educação. O que é que o prefeito fez através da ação da bancada de governo na Câmara Municipal? Apresentou um projeto dizendo, olha, esses recursos que sairão em dezembro podem ser utilizados para outros fins, para outras áreas, para investimentos de maneira generalizada. E 5% para a TV Câmara. Pronto, aí entram outras situações. E isso não pode. Então, além de ser uma tentativa de agredir, uma tentativa de prejudicar a área da educação, é mais uma falácia. Eu até dizia hoje pela manhã, a empresa ou aquelas empresas que porventura desejarem comprar os editais, e esses editais já foram adquiridos, e eu não quero aqui fazer quaisquer menções que possam ensejar dúvidas em relação àqueles que adquiriram e porventura aqueles que venham a vencer. Está em torno de 70 milhões, né? Não, os precatórios seriam todos 70 milhões. Mas o que o prefeito queria, inclusive, foi suspenso o leilão, que aconteceria ontem. A Justiça determinou a suspensão. Por quê? Porque não é permitido que esses recursos, não seriam permitidos que esses recursos fossem utilizados para outros fins que não na área da educação. Então, se a empresa X, eu não quero fazer as menções sobre aquela que haverá de apresentar nesse como caso vitoriosa. Aí, veneziano, suponhamos que fosse, a empresa estaria comprando um crédito do precatório, do precatório com deságio. Só que essa empresa que imagina que esses recursos possam ser utilizados para esses fins de pavimentação, estará sendo levada ao ledo engano. Então nesse caso aí, no caso do projeto, isso não existe. Ele pode ser derrubado por uma ação direta de inconstitucionalidade, é isso? Claro, querido. Outros municípios, essa é uma decisão pacificada. Esses recursos eles não podem ser utilizados senão na área da educação. Qualquer empresa que se permita acreditar e começar uma obra, seja ela na área de pavimentação viária ou em qualquer uma outra que não na área da educação, vai estar fazendo com a certeza de não poder receber. Então, é mais um engodo. Quando o prefeito vai desesperadamente atirando para todos os lados, fazendo menções de que vai pavimentar um universo de 400 ruas, é mais uma tentativa de enganar a população de Campina Grande. Eu gostaria muito de poder. Nós fizemos mais de 620 ruas e não eram vielas, eram ruas. Eram pavimentações de corredores quilométricos. Eu costumo dizer, e até agora o prefeito também não atendeu a esse desafio, de asfalto em Campina Grande no período da atual gestão, Joãozito, nós apenas com 2 avenidas, a Avenida Dinamérica indo e voltando e a Avenida Assis Chateaubriand, fizemos mais do que o asfaltamento que foi lançado em Campina na gestão do Romero Rodrigues. Estou dizendo isso e gostaria muito de ser desmentido, mas não sou desmentido. Sabe por quê? Porque na verdade é isso. São trechos de ruas os apresentados. Algumas dessas ruas, como por exemplo na região do Presidente Médici, na região do Jardim Vitória, próximo à sua área de atuação, meu querido Joãozito, de atuação no sentido de ser morador do Presidente Médici, naquela região do Jardim Vitória, naquela região ali do Novo Horizonte, do Pelourinho, do Novo Cruzeiro, os recursos que foram utilizados ainda são os recursos deixados por nós no projeto de aceleração do crescimento que pavimentou ruas em Novo Horizonte, que colocou saneamento básico. É como o prefeito tem dito aí. O prefeito se lança, faz alguns filmes, coloca no seu Face, assim me disseram, não acompanho, não tenho tido a oportunidade de acompanhar, mas tomei conhecimento, por exemplo, de que ele diz que a Argemiro de Figueiredo foi uma obra da administração atual. Penso ser um desrespeito.
não comigo, porque eu não estou querendo que ele reconheça que fomos nós que começamos, deixamos em mais de 30% e com 17 milhões e 200 mil reais em caixa. Mas é um desrespeito para com os cidadãos, vamos ser sérios. Vamos fazer uma disputa onde a realidade ela seja posta, onde os fatos sejam verdadeiramente explicitados. Admiro de Figueiredo, na entrada de Campina Grande à esquerda, ligando Campina Grande até a BR que vai para Queimadas, que é a 104, foi uma obra que nós deixamos e só não conseguimos concluí-la, Joãozito, por força da necessidade de transferência da rede da Chesf, que era um processo lento, e também da rede de esgoto, da rede d'água, da adutora que tem da Cagepa. Mas deixamos no dia 28 de dezembro 17 milhões e 200 mil reais. E o prefeito usurpa, assume como se sua fosse essa iniciativa. Então eu espero que tenha respondido, irmão. Não há nem comparações. Nós fizemos mais de 130 milhões de investimentos na área viária de Campina Grande, de pavimentações asfálticas, de pavimentações em paralelepípedos, de urbanizações de diversos bairros. Inclusive lamento profundamente a perda de 4 milhões e meio de reais para o Jardim Europa, obra que nós iniciávamos, como outras perdas. As inserções, elas não são inserções, você mencionava, Josmar, não são inserções provocativas, absolutamente, são inserções muito equilibradas para que as pessoas possam fazer as suas análises. Ninguém em Campina Grande, em sã consciência, pode estar gostando de saber que existem, desde 2013, 8 creches a serem entregues e não foram concluídas. Ninguém em sã consciência pode estar gostando de ver cozinhas comunitárias fechadas, restaurantes populares. Hoje, 11 horas da manhã, eu estava saindo da Rádio Cidade, passando pela Floriano Peixoto, você já tinha pelo menos 600 metros de fila de cidadãos para pegar uma senha lá no restaurante. Quantas cozinhas eram, prefeito? Eram 9 cozinhas comunitárias e 2 restaurantes populares, o do centro e o restaurante popular do distrito. Deputado, receba a saudação aqui do cidadão Rildo, ele reside lá em Desterro. Um abraço, Rildo. Mas a família dele mora aqui nas Malvinas. Um abraço, Rildo é um recordista de obras em Campina Grande. Obrigado, na sua gestão. Registrar aqui as presenças do Júnior Brasil, do Hugo Pires, do Hélio Plaque, está aqui, Hélio Plaque, e a senhora Rebeca Nóbrega também está ouvindo a gente. Um abraço. Um abraço a Rebeca, nossa companheira pré-candidata a vereadora pelo PTN, presidido pelo nosso Galego do Leite. Deputado veneziano, o Alexandro do Monte Santo desculpe, eu fiz a menção à Rebeca, mas não posso deixar de fazer menções ao nosso Renê de São José da Mata, que é pré-candidato, Júnior Brasil, que também é do PTN. O Galego do Leite fez um escrete, um grupo muito competente e haverá de surpreender nessas eleições. O Alexandre do Monte Santo disse que o prefeito prometeu algumas coisas e não fez, e lá no Monte Santo. Já o André do Jeremias pergunta como o senhor deixou as cozinhas comunitárias, dentre elas a do próprio Jeremias. Inclusive, o Evandro, lá do João Paulo II, pergunta ao senhor se aqui no nosso bairro falta uma creche. Não tinha. Estava para ser entregue um percentual superior a 80% de realização. É isso que eu estava te falando, ou seja, são 8 creches, foram 8 creches que nós deixamos com recursos. Se você for no SAGRES, que é o Sistema de Acompanhamento de Gestão do Tribunal de Contas do Estado, você verificará que os recursos estão lá. É isso que eu não entendo, sabe, Renê? Não há justificativa para que você deixe 8 unidades, sabedores que somos, o grau de importância para tantas e tantas crianças e os pais, principalmente na formação, né, da criança, você ter a creche do João Paulo II, com um pouquinho de nada, já poderia ter sido concluída, a creche de Campo de Angola, se eu não estiver enganado, é no Campo de Angola, São José da Mata, a creche da Catingueira, na Catingueira, Ronaldo e Hélio, 92% da obra já havia sido feita, 92%. Então, eram 8 que já poderiam, desde 2012, funcionando, já poderiam ter oferecido cerca de 700 vagas à criança. O significado disso é um significado que nós não temos noção. E os prejuízos também, as consequências são muito danosas para essas crianças, para a mãe que não tem com quem deixar a criança, com o pai. E eu não sei a explicação. Como não sei, meu amigo ou amiga do Jeremias, do Jeré, como eu costumo dizer carinhosamente, como é que você não tem mínima sensibilidade para um programa tão importante como era o programa do Fome Zero, no caso das cozinhas comunitárias? Eram 7.000 refeições servidas entre as cozinhas comunitárias, entre as quais do Jeremias, que não era uma casa, foi uma estrutura que nós erguemos, edificamos
exatamente porque tínhamos a sensibilidade social de sabermos que milhares de pessoas em Campina Grande poderiam ter um prato de comer de qualidade, com acompanhamento técnico de pessoas gabaritadas, ao preço de R$1, janta e café de manhã, 50 centavos. O prefeito em 2013 disse, olha, eu não vou abrir em 2013 porque estamos numa situação muito difícil, mas prometo que em 2014 essas cozinhas e esses restaurantes serão reabertos, até hoje. Veneziano Vicente Gouveia também. Grande abraço, Vicente, né? A você e a todo o nosso velho Bodocongó. É verdade. Deputado, o governador Ricardo Coutinho recentemente falou que não vai subir aqui em Campina Grande no palanque do PMDB. Como é que o senhor vê essa questão? Natural, o PSB tem a sua candidatura, não tem problema nenhum. Com naturalidade. O governador, por ser presidente de honra do PSB, né, tem como candidato o presidente Adriano Galdino, enfim, não há qualquer tipo de problema. Eu vejo nessa declaração, entendo nessa declaração, direito do governador e dos seus filiados, ou seja, não há problema. Eu digo sempre... Essa estratégia da oposição... eu não sei. De lançar vários candidatos... Eu não sei, confesso. Eu tinha uma opinião... já... segundo turno? Sim, de minha parte, já ouvi o presidente Adriano Galdino falar várias vezes que se não conseguir passar para o segundo turno, o óbvio, o lógico, o racional e bastante razoável é de que nós estejamos juntos. De minha parte, não há dúvida sobre isso. Agora, não posso te responder, Josmar, se a estratégia melhor é a de lançar 2, 3, 4, até porque o fato já está consumado, né? Ou seja, de 2 meses para cá, eu sempre disse, a última vez que já estive aqui em outros instantes, nós já tínhamos como fato consumado a candidatura do PSB. Bem, que tenhamos da forma como sempre tivemos. Algumas pessoas imaginariam que eu sairia aos microfones a dizer, olha, o governador foi incorreto comigo porque eu ajudei tanto lá em Campina Grande, olha, o PSB não teve a menor consideração, porque afinal de contas todos são sabedores dos esforços, do suor que nós demos em Campina Grande para tentar ajudar a reeleição do governador Ricardo. Olha, eu vou romper com o governo. Não, o governador apresentou a sua candidatura, em outubro tinha dito que a candidatura era nossa, mas é direito dele. Eu fico muito à vontade, João, porque afinal de contas, graças a Deus, e é um trabalho nosso, a gente, vamos dizer assim, a gente construiu algo que permite-nos ir às ruas de Campina Grande sem que haja uma necessidade outra. Entendeu? Eu posso ir a Campina Grande com os meus companheiros, porque a gente conhece Campina Grande, nós fizemos por ela, nós temos um espólio eleitoral de confiança. Nós não somos dependentes de quem quer que seja, senão dos campinenses que simpatizam conosco. Então, eu vejo dessa maneira, vamos ter a melhor das relações com o PSB, já tenham demonstrado isso. Semana algum companheiro disse, Veneziano, e as declarações do PMDB? Eu digo, primeiro, eu nem as li. O governador Maranhão não li, não sei o que foi que o governador Maranhão falou. Não vi a resposta do governador Ricardo. Estava envolvido em Brasília com as minhas obrigações na CCJ, mas não mudaria nada se tivesse lido. Né? O que querem é ver o PMDB dizer algo através dos seus, o PSB responder de lá em tom mais alto, e eu já sou meio versado nisso, né? Registrar aqui a presença do companheiro Edil Franz, o homem do Jornal de Campina. Bacana. É uma iniciativa que eu parabenizo, porque afinal de contas esse processo que tem levado não vou dizer a inanição, a morte, eu não quero crer, até porque acredito muito ainda na força do jornal impresso, mas que houve um baque considerável com o advento nesses últimos 10 anos das redes, das comunicações virtuais, isso houve. E aí o Jornal de Campina, Edil e outros companheiros têm se... Josué Cardoso. O velho baixinho, né? Baixinho. Olha, receba a saudação aqui, deputado, de Raquel Ingrid da Liberdades, que é sua fã. Isso aí é uma torcedora, ela, a família. Um beijo, Raquel, a você. Enfim, é uma distinguida companheira de trabalho, simpaticíssima entre nós. Enfim, um beijo afetuoso para ti, Raquel. Então o senhor acha que o PMDB deve manter aliança com o governo do estado em nível estadual? Sim, não vejo razões. Eu não quero colocar mais lenha, eu não quero estabelecer com algumas situações. Olha, Josmar, se você pergunta entre o que era o ideal e o que é o permissível,
o que é possível, há uma diferença. Se você, veneziano, mas não seria tão bom que no maior número de municípios, a coligação que foi estabelecida entre os dois partidos para a eleição do governador Ricardo, eu creio que nós fomos importantes, não quero dizer que fundamentais, mas o PMDB foi muito importante para a reeleição do governador Ricardo. O universo, o mundo ideal seria que PSB e PMDB estivessem unidos no maior número de municípios, correto? Mas quando não é possível, que nós nos respeitemos. Campina Grande, houve no primeiro momento a apresentação do meu nome para receber o apoio do PSB. Isso não foi levado adiante. Sem problema nenhum. Eu vou ficar descontente, ressentido? Não. Eu vou dizer que o PSB foi ingrato comigo? Não. Eu apenas vou pedir ao meu povo que me acompanhe na candidatura do PMDB, ao meu próprio povo que votou na candidatura do PSB. Adriano vai buscar as suas colaborações eleitorais, colaborações no sentido de apoio eleitoral, eu vou buscar fazer aquilo que é próprio de qualquer um. Em João Pessoa, eu posso interferir numa decisão do PMDB local que apresenta a candidatura de Manuel? Não. Em Guarabira, com a candidatura da prefeita Fátima? Não. Agora, não saindo dessas realidades, aonde houver condições de estarmos juntos, preferencialmente a coligação será mantida. Receba aqui a saudação de seu Zacarias e dona Sueli, são os pais do Galego do Leite lá no Sítio Lucas, e a esposa Verônica lá no Presidente Médici ouvindo. Eu sou da casa, né? Eu sou da casa, um beijo em todos, são figuras muito caras ao meu convívio, eu sou extremamente reconhecedor desse carinho e desse afeto. São 13 horas e 26 minutos. Nossa conversa ao vivo aqui nos estúdios é com o deputado veneziano Vital do Rego. Deputado, a dona Leonora das Malvinas mandando um abraço para o senhor, diz que o senhor sabe muito bem quem é. Demais. A Paula, que é filha da Bilzinha, parabenizando o seu irmãozinho Micael, de 2 anos de idade, também mandando um abraço para o senhor. E os meus cumprimentos ao aniversariante. Filezinho, mandando um abraço para o senhor. O Carlos pergunta o senhor sobre a questão do Plínio Lemos, e o biofiscal Zé Pedro também mandando um abraço para o senhor. Vai registrar aqui a presença do Dr. Rossando Agra, que é o chefe do Detran aqui em Campina Grande, e um ouvinte pergunta, deputado veneziano, ele é da Guarda Municipal, o senhor assumindo o comando da Prefeitura de Campina Grande, o que faria pela Guarda Municipal de Campina Grande? Nós deixamos uma pergunta no ar, que foi com relação à questão do Plínio Lemos, o Paulo lá do bairro José Pinheiro, e uma outra pergunta ao deputado veneziano Vital do Rego: o que se fazer com relação à questão dos mototaxistas que hoje não são permissionários, que é um número imenso aqui em Campina Grande? O que o senhor tem a fazer, o que o senhor tem projeto, exceto de prefeito de Campina Grande, até mesmo como deputado federal? Desculpe. Em relação ao Plínio Lemos, meu querido Irã, aquilo que já foi por diversas vezes repetido por mim, a lamentação, a indignação, não apenas pelo fato de termos podido dar vazão a um sonho que era antigo da comunidade do Zé Pinheiro e de todos os bairros adjacentes, Santo Antônio, Nova Brasília, Monte Castelo, e mais outros, de um espaço que estava completamente abandonado, servindo para outros fins, vocês são sabedores. Em 2004 eu me comprometi ainda como candidato a prefeito, na primeira ocasião em que disputava a prefeitura, junto aos companheiros locais, entre estes Rossandro Agra, Olímpia Oliveira, Metuzela Agra, amigos que sempre foram muito carinhosos comigo, sempre acreditaram que era possível fazer uma Campina, uma administração diferente, envolvente, uma Campina de iniciativas que buscasse a autoestima de dizer: eu sou de Campina, de uma cidade que sabe fazer, de uma cidade que respira ações, de uma cidade edificante, enfim. E eu me comprometi. E graças a Deus a gente teve, em 2008, se eu não estiver enganado, Rossandra, a oportunidade de entregar a primeira Vila Olímpica efetivamente no estado da Paraíba. Você tinha o DED, hoje o DED é uma referência nacional. Eu até ficava feliz por ver que o DED em João Pessoa, que é a Vila Olímpica Paraíba, servirá de espaço para treinamento para delegações que estarão nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. Mas naquele ano, até 2008, a Vila Olímpica com a multifuncionalidade, inclusive não apenas em relação a equipamentos para a área do esporte. Nós tivemos a cozinha Everaldo Agra, cozinha comunitária, que nós edificamos lá, construímos para a região do Zé Pinheiro. 3 equipes do Programa de Saúde da Família, áreas que eram utilizadas para programas sociais.
além do campo que foi restaurado, da pista de atletismo, de uma piscina de 25 metros, onde pessoas de todas as idades tinham a oportunidade de fazer a sua natação, hidroginástica, de um ginásio de esporte Humberto de Campos, e foi totalmente abandonado. O prefeito simplesmente disse: olha, eu quero ver acabado o Plínio Lemos, porque o Plínio Lemos sempre foi uma referência administrativa de veneziano e da sua equipe. Isso é lamentável, porque por mais que o prefeito queira ver acabado o Plínio Lemos, não sairá da mente dos cidadãos da região que o Plínio Lemos foi uma edificação nossa, que custou quase 10 milhões de reais, quando você computa também as ações de saneamento e de pavimentação de toda a área, porque nós asfaltamos, recapeamos Fernando Vieira, nós recapeamos a Campos Sales, recapeamos a Mamé de Moisés Raia, o Severino de Branco, toda aquela região, a Pedro da Costa Agra, que foi asfaltada. Enfim, a região leste de Campina Grande vivenciou uma nova realidade. A quadra de esporte Jonandá, que foi totalmente reconstruída por nós, só faltou a entrega da iluminação, que posteriormente foi feita. Então eu lamento. Essa semana, Emanuel, um companheiro muito ativo nosso, dizia: veneziano, o museu que contava um pouco das passagens do 13 do Campinense não existe mais. As peças que nós carinhosamente, inclusive faço justiça, porque sempre haverei de fazer a todos aqueles que tiveram a oportunidade de tornarem-se colaboradores. A Luiz Júnior fez um trabalho muito bacana para o Museu de Esportes do Plínio Lemos, contando, repito, um pouco dessa história de Campinense, dessa rivalidade saudável entre os clubes de Campina Grande. Eu lamento muito. Se nós voltarmos à condição de prefeito, o Plínio Lemos voltará a ter, como teve conosco durante 6 anos, aquilo que é a sua função social. Em relação à segunda pergunta dos mototaxistas, eu já pude mencionar e dizer: Irã, nós temos que trabalhar com a ideia, não, mas com a certeza de que o sistema de transporte, seja individual, seja coletivo de Campina, tem que viver harmoniosamente. Quando eu digo viver harmoniosamente, é você saber, através de pesquisas efetivamente qual é o mercado para cada uma das alternativas. O mercado para os taxistas, o mercado para o transporte coletivo, o mercado para os transportes individuais. Feito isso, estabelecer um número razoável que mantenha essa harmonia, porque também não dá para você ter uma oferta gigantesca, porque você vai levar ao desequilíbrio do sistema de transporte. Esse equilíbrio, o que o senhor faria? O que nós fizemos. Quando eu estava na prefeitura, nós, primeiro, estabelecemos em lei uma proporcionalidade, o que já existia, mas inclusive ampliamos na proporcionalidade cidadãos com o número de motociclistas e motocicletas. Depois, nós fizemos um acordo, porque não havia condições de você ter um sem número de mototaxistas, porque é inclusive prejudicial para eles próprios. A oferta era muito maior do que a demanda, então ele não beneficiaria. E o que eu disse: olha, nós vamos fazer com que esses senhores mototaxistas possam, tendo a mesma moto, possam se vir em horários, em turnos em que não esteja, ou seja, como eles chamam, render, né? Ou seja, está faltando o nome. Defensor. Pronto. E aí nós fizemos esse trabalho, inclusive levamos em conta um registro que foi feito. Me recordo muito bem a época de Derlópez e de Salomão Augusto, entregamos as novas jaquetas exatamente, você estava, me recordo, exatamente para que nós compatibilizássemos o que era a demanda da população de Campina e o que era a oferta que a STTP dava. O que nós vemos hoje? O prefeito de Campina, em 2012, quando estava em busca à procura de votos, fez um vídeo. Esse vídeo foi gravado, inclusive uma prática de crime eleitoral, dizendo: olha, senhores, não se preocupem que vocês vão estar todos regularizados. Não precisa dizer que logo em seguida essa promessa, como outras feitas por ele, não foi levada em cumprimento. A mesma promessa foi feita pelo atual prefeito em vídeo, e nós vamos mostrar isso, e quem quiser votar nele, vota. Por exemplo, ele dizia que até o final do seu mandato não haveria outros aumentos de transportes coletivos. Não foi eu que disse, não, foi ele próprio. Que a tarifa de transporte coletivo em 2014, ele dizia isso, não terá outro aumento. Foram 3 os aumentos.
Ora, se ele tivesse que fazer, pelo menos não fosse desleal, descortês, não dissesse pelas costas e não dissesse algo que sabia que não ia cumprir. Aumentou em mais de 20% as tarifas de transporte. Quem sabe o que isso significa é o aluno, estudante universitário, estudante secundarista, é o pai e a mãe que tem que bancar. Então, Irã, nós tivemos o projeto Vias Abertas, nós implantamos o sistema integrado de transporte em Campina Grande, que eles tentaram destruir. Você se recorda em 2013 e 2014 que foi ventilado a hipótese de fechar o